Olá, eu sou o professor Sivaldo Prates e me encontro aqui mais uma vez pronto para ministrar mais uma aula de língua portuguesa a você. Pois bem, e na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de transitividade verbal. Mas não há como falarmos ou falar, em transitividade verbal, sem primeiramente a gente não voltar um pouquinho ao verbo, que é uma das 10 classes gramaticais e que exprime ação, estado e fenômeno da natureza. Quem não lembra disso? Todos nós estudamos isso aí desde pequenininhos. Que verbo é a palavra que indica ou exprime ação, estado e fenômeno da natureza. Mas, por enquanto, vamos nos esquecer, dos verbos que indicam estado, são os chamados de verbo de ligação, e os verbos que indicam fenômeno da natureza. Mas vamos nos ater mais um pouco, neste dia ou neste momento, aos verbos que indicam ação. Pois bem, quando a gente falar aqui em verbo significativo, nós estamos falando em verbo de ação. E quando nós estamos falando em verbo de ação, lembrem vocês que nós estamos falando em verbos significativos. Pois bem, retomando o nosso tema aqui, que é transitividade verbal, então, veja bem, o que é mesmo uma transitividade verbal? Transitividade verbal nada mais é do que a relação entre o verbo e os seus complementos. Pois bem, vamos aqui à lousa, que eu já coloquei aqui um pouquinho alguns exemplos para vocês observarem aqui a diferença entre um verbo intransitivo e um verbo transitivo. Eu disse a vocês que transitividade verbal é a relação entre o verbo e os seus complementos. Mas só vai ter complemento aqui esse tipo de verbo, verbo transitivo, porque esse é um verbo intransitivo. Então vamos ver mesmo agora o que significa ou qual a diferença entre um verbo transitivo, ou melhor, um verbo intransitivo e um verbo transitivo. Pois bem, primeiramente vamos falar um pouquinho aqui dos verbos intransitivos. O que é mesmo? Parece que vem da palavra trânsito, não é mesmo? Transitividade verbal é justamente isso, gente. Transitividade é o ato, de transitar, de andar, de percorrer, andar, mexer para ali, para cá. Isto que é transitividade. Mas aqui estamos falando acerca de transitividade verbal. Você pode questionar, e no verbo, Sivaldo, o que é? Pois bem, vamos ver primeiramente o que é um verbo intransitivo e depois verbo transitivo. Olha, um verbo, ele é intransitivo quando a sua ação não transita, não anda, não vai para o complemento, pois ele tem sentido completo e dispensa qualquer palavra à frente dele para completar o seu sentido. Não, ele já é completo. Então, um verbo é intransitivo quando ele tem sentido completo e não precisa de algo a mais para que a mensagem fique completa, para que o receptor venha compreender a mensagem de forma precisa. Isso não acontece com os verbos transitivos, porque os verbos transitivos são aqueles verbos que a sua ação transita para o complemento, ou seja, o verbo transitivo ele não tem sentido completo. E por isso mesmo ele precisa de algo a mais, uma palavra, uma expressão qualquer que venha a completar o seu sentido.
Isto é verbo transitivo. Mas vamos aos exemplos para que possamos ganhar tempo aqui, viu? Porque vou fazer o possível para não me prolongar muito. Então veja bem, vamos aos exemplos aqui da lousa e ver, né? Já falei a respeito do verbo transitivo e também do verbo intransitivo e também do verbo transitivo. Veja bem, estamos agora falando, né? Ou trabalhando aqui a respeito de um verbo intransitivo. Eu já disse que o verbo é intransitivo quando a sua ação não transita. Pois bem, vamos aos exemplos. O filho de Dona Eugênia, deixa eu colocar um acentinho aqui, porque eu esqueci do acento da palavra Eugênia. Veja bem, pessoal. O filho de Dona Eugênia nasceu hoje. Olha bem esta frase, que é um dos exemplos aqui, né? Nós temos 3 exemplos aqui de verbos intransitivos, quando a sua ação não transita, não pede um complemento. Veja bem, o filho de Dona Eugênia nasceu hoje. Vamos focar o verbo. Qual é o verbo desta oração, desta frase? Veja bem, nasceu. Olha o verbo nascer. Será que o verbo nascer, ele exige algum complemento para que a mensagem fique completa e o receptor venha entendê-la? Veja bem, vamos aqui ao verbo nascer, que está conjugado no passado, né? Pretérito perfeito, né? Terceira pessoa do singular. Então, o filho de Dona Eugênia nasceu hoje. Esse verbo nascer, ou nasceu, como está aqui conjugado, ele não exige uma palavra à sua frente para completar o seu sentido. Não. A ação dele para nele mesmo. É um verbo que não necessita de complemento. Aí você pode questionar quando você estiver vendo essa aula. Ué, e a palavra hoje não é um complemento do verbo nascer? Nesse caso aqui, não é complemento. A palavra hoje aqui é apenas uma informação a mais. Se a gente for observar a classe gramatical da palavra hoje, hoje é um advérbio de tempo. E o advérbio ou locuções adverbiais dentro da oração, eles exercem a função sintática de adjunto adverbial. E adjunto adverbial é um termo acessório da oração. Ele está na oração para dar um detalhe a mais, vamos dizer assim, para enriquecer, né, a oração. Mas você pode retirá-lo e não há nisso aí nenhum prejuízo gramatical. A frase vai ficar completa. Só não fica tão detalhada como se tivesse, né, aquela expressão lá à frente do verbo. Mas, se a gente retirar, não tem problema algum, porque é adjunto adverbial. Os adjuntos adverbiais são termos acessórios da oração. Não são integrantes, nem tampouco os essenciais, que são sujeito e predicado. Mas vamos voltar aqui. Nós estamos falando a respeito de transitividade verbal. No momento, o que é um verbo intransitivo? É porque a sua ação não transita. Já falamos isso. Estamos falando aqui, gente, só de verbos que indicam ação. Veja bem, eu disse que o verbo desta frase é o verbo nascer. Conjugado no passado, nasceu. O filho de Dona Eugênia nasceu hoje. Você pode questionar, Sivaldo, o professor Sivaldo, como você quer. A palavra hoje, você diz que não é um complemento do verbo nascer, porque o verbo nascer, ele já tem a sua, né, ele já é, como se diz, completo, e a ação dele, ele não precisa, não exige uma palavra para completar o seu sentido, ele já tem o sentido completo. Aí você pode questionar, será que eu posso tirar a palavra hoje, já que é um detalhe a mais? É um adjunto adverbial? Sim, vamos retirar a palavra hoje. Veja bem,
Vamos colocar aqui um pontinho. Vou trocar de piloto, não. Vou colocar azul mesmo. Será que eu posso pontuar? O filho de Dona Eugênia nasceu. Será que se eu falar isso para alguém, ou passar essa mensagem para alguém, o filho de Dona Eugênia nasceu, será que ficou alguém sem compreender essa mensagem? Não. Garanto a você que todo mundo que ouvir esta mensagem vai compreender imediatamente. O filho de Dona Eugênia nasceu, certamente. Né? As pessoas moram ali num povoado, numa ruazinha ali, todo mundo conhece Dona Eugênia, sabe quem é, sabe que ela está, né, para dar à luz a um filho, e de repente alguém fala, o filho de Dona Eugênia nasceu. Todo mundo já compreendeu. Porque o verbo nascer, ele não exige nada à sua frente para completar o seu sentido. Ele já tem o seu sentido completo. Quando isso acontece, dizemos que esse verbo é um verbo, vou colocar aqui, verbo intransitivo. Tá aí, ó. V, pontinho I. Verbo o quê? Intransitivo. Ou seja, a ação dele para aqui mesmo. Não passa para o complemento. Então, aquela palavra que estava aqui, a palavra hoje, é apenas um adjunto adverbial para enriquecer mais a oração, um detalhe a mais. Mas, se nós retirarmos, como eu acabei de retirar aqui, a oração não vai ficar incompleta, não vai sofrer prejuízo gramatical. Quando isso acontece, né, com esse tipo de verbo, dizemos que esse verbo é o que? Intransitivo. Ele não precisa de um complemento, quer dizer, a ação dele não transita para o complemento. Ele não exige. Vamos ver o outro exemplo. A velha árvore caiu sozinha. Veja bem, vamos supor que a gente mora em um determinado lugar e que tem uma árvore lá que todo mundo conhece, todo mundo é acostumado, né? Tem costume de parar um pouquinho debaixo dela, principalmente quando o sol está quente, né? Nós temos esse costume aqui na nossa região. Então, veja bem, aí alguém fala assim, ó, a velha árvore caiu sozinha. Veja bem, vamos focar o verbo? O verbo é o verbo cair. Conjugado, tudo no passado aqui, caiu. Ela caiu. Terceira pessoa, né? O verbo está na terceira pessoa e pretérito também perfeito. Veja bem, a velha árvore caiu sozinha. Veja bem que a palavra sozinha é um detalhe a mais, é uma informação a mais que eu quero dar, ou quero colocar aqui na frase, na oração, né? Ou seja, eu ilustrei, vamos dizer assim, eu ilustrei a frase. Ficou uma frase mais completa, mais bem detalhada. Mas eu posso retirar a palavra sozinha. Vamos retirá-la para você ver? Então tá aqui, eu vou retirar a palavra sozinha, e pontuar aqui. Quando o verbo é transitivo, jamais você pode fazer isso. Você não pode pontuar porque a frase fica incompleta. As pessoas não vão te entender direito, porque a mensagem está incompleta. Mas aqui não. Estamos falando de verbos intransitivos, verbos que indicam ação sim, mas a sua ação não transita. A sua ação não pede um complemento de forma obrigatória. Você pode colocar algo na frente, alguma expressão, alguma palavra, apenas para detalhar melhor. Então vamos lá. A velha árvore, caiu. Será que ninguém compreendeu se eu disser a velha árvore caiu? A velha árvore da fazenda caiu. Todo mundo já vai. Todo mundo já compreende na hora, ele já vai compreender instantaneamente. Então não precisa mais nada aqui à frente. Mas se a gente colocar aqui algum detalhe aqui, é um adjunto adverbial, apenas um termo acessório para dar mais detalhes a respeito dos fatos. Veja bem, terceira frase. O senhor Ricardo faleceu às 4h30. Veja bem, estamos dando uma notícia aqui. Faça de conta que o senhor Ricardo é um senhor já de uma idade avançada, estava um pouco doente, todo mundo conhece ele aqui no bairro, e de repente a gente fala isso. Ou chega um mensageiro qualquer e diz assim, ó, o senhor Ricardo faleceu às 4h30 da manhã, vamos ver assim, ou às 4h30, como está aqui.
Eu não coloquei da manhã, por exemplo, porque a lousa aqui é pequena, não deu. Então vamos lá. O senhor Ricardo faleceu às 4h30. Veja bem, vamos colocar o verbo. Está aqui o verbo falecer. Viu? É um verbo de indicação, exprimação? Sim. Vamos ver se a ação dele transita? Será que eu posso retirar a expressão às 4h30? Às 4h30, vamos ver? Sim, gente. É tudo verbo que em todos os três aqui são verbos intransitivos. Eles indicam a ação? Sim, são verbos significativos. Mas que a sua ação não pede um complemento, não exige um complemento de forma obrigatória. Percebam vocês que tinha a expressão aqui às 4h30. Ou seja, um detalhe a mais. O senhor Ricardo faleceu às 4h30. Mas eu também posso falar, o senhor Ricardo faleceu. Todo mundo já compreendeu a mensagem. Na mesma hora, todo mundo compreende. Então, quando tem um verbo desse tipo, dizemos que este verbo é um verbo intransitivo, porque ele não exige de forma obrigatória alguma palavra, alguma expressão para completar o seu sentido. Não, ele já tem sentido completo e por isso mesmo a ação dele para aqui mesmo. Ok, pessoal? Vocês viram aqui que eu retirei aqui os adjuntos e pude pontuar aqui e a frase ficou, vamos dizer assim, de maneira compreensiva, ficou compreensiva a mesma coisa. O senhor Ricardo faleceu, todo mundo já compreendeu. Então vamos ver qual a transitividade desses verbos. Simplesmente isso, ó, ver, pontinho, ir, pontinho. Você vai ver no dicionário, quando você pesquisar uma palavra, você vai ver. Pesquise o verbo que você vai ver se ele é um verbo transitivo, ou se é intransitivo. E se é transitivo direto, ou transitivo indireto, ou se é um verbo pronominal. O dicionário, um dicionário melhor, um dicionário bom, vai dizer tudo isso aí, gente. Então veja lá, vamos colocar aqui a transitividade do verbo. Simplesmente isso, verbo intransitivo. Veio aqui, viu? Verbo intransitivo, a mesma coisa. Faleceu, verbo intransitivo, porque a ação deles não transita, não pede algo à frente para que o receptor entenda a mensagem, quer dizer, para a frase ou a oração ficar completa. Não, dessa maneira aqui já está completa. Pois bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora a respeito de verbo transitivo. Verbo transitivo é totalmente o contrário de verbo intransitivo. Verbo transitivo é aquele tipo de verbo que a sua ação transita. A sua ação, de maneira obrigatória, pede um complemento, porque senão o receptor não vai compreender a mensagem fica incompleta. Ou seja, são verbos de ação também, é claro, estamos falando aqui em verbos significativos, verbos que exprimem ação. Esqueça dos demais verbos de estado, que são os verbos de ligação, e os verbos que indicam fenômeno. Vamos esquecer um pouquinho deles, vamos aqui focar nos verbos de ação. Então o verbo transitivo também indica ação, tanto que recebe esse nome porque a sua ação transita, é de trânsito mesmo, a sua ação vai, a sua ação perpassa para o complemento. Veja bem, olhem os exemplos. Márcio tem 25 anos. Vamos ver qual é o verbo? O verbo ter. O verbo está conjugado no presente, terceira pessoa do singular. Márcio, ele. Márcio tem 25 anos. Aí agora vamos focar o verbo, que é o verbo ter. Nesse caso aqui conjugado, tem. Então vamos ver essa reflexão. Quem tem alguma coisa? Primeiramente, vamos voltar aqui, O senhor Ricardo faleceu. Você já sabe que são verbos intransitivos. Quem falece alguma coisa, gente? Pelo amor de Deus. São verbos que as suas ações, elas param aqui mesmo. A ação do verbo para no próprio verbo não exige complemento. Você pode colocar lá na frente algo, mas não é necessário, é apenas um detalhe a mais. Agora vamos aqui os transitivos. Márcio tem 25 anos. Quem tem, gente? Tem que ter alguma coisa. Quem tem algo. Então, Márcio tem o que aqui? 25 anos. Então, 25 anos é o complemento
complemento desse verbo transitivo, que no caso aqui é o verbo ter. Quem tem algo. Ele tem o quê? 25 anos de idade, eu disse. Então, 25 anos é o complemento desse verbo. E por isso mesmo, isso aqui se chama complemento verbal. Viu? Complemento verbal, 25 anos. Pois é o complemento do verbo ter. Então, qual é a transitividade do verbo ter? Vamos ver? Verbo, com T aqui, transitivo, direto. É um verbo transitivo. Só que os verbos transitivos, eles podem ser de forma direta, também podem ser de forma indireta e ainda podem ser de forma direta ou melhor, direta e indireta ao mesmo tempo. Veja bem, esse verbo é um verbo transitivo direto e aqui é o complemento verbal chamado de objeto direto. Veja bem, eu vou botar aqui O maiúsculo aqui e um D maiúsculo. Isso aqui quer dizer objeto direto. Pois bem, gente, lembre aí você que todas as vezes que em uma frase tiver um verbo transitivo, geralmente à sua frente, não quer dizer que tem que ser à frente, geralmente, mas também, né, tem os pronomes, por exemplo, do caso oblíquo, por exemplo, li, que às vezes, né, exerce a função sintática também de objetos, muitos objetos diretos, outros objetos indiretos, né? Então, veja bem, mas geralmente os objetos vêm depois do verbo. Márcio tem o quê? 25 anos. É o complemento verbal. Complemento verbal porque está completando o sentido de um verbo. É lógico, gente. Se isso aqui fosse um nome, um substantivo, o 25 anos, por exemplo, seria complemento nominal, completando o sentido de um nome. Mas os complementos verbais é porque eles completam o sentido de um verbo transitivo, que no caso aqui é essa expressão aqui, 25 anos. Então, veja bem, Márcio tem 25 anos. Quem tem alguma coisa. 25 anos é o complemento desse verbo. Só que os complementos verbais, né, eles se classificam em três. Objeto direto, objeto indireto e objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Então, quando é que o complemento verbal se chama objeto direto? É quando a ação verbal transita, né, para este complemento de forma direta, quer dizer, não precisa de uma preposição aqui entre o verbo e o complemento. Quando ele não, a ação dele transita para o complemento sem precisar de preposição, dizemos que aquele complemento, que nesse caso aqui é isso mesmo, se chama objeto direto, viu? Porque a ação do verbo transitou para o complemento sem necessitar de uma, o quê? Preposição. Preposição são aquelas palavrinhas bem miudinhas. Para, de, ao, a, não é? Sobre, em. Então veja bem, gente, não temos aqui entre o verbo e o complemento nenhuma preposição. Então isso aqui é um complemento verbal, é lógico que está completando o sentido de um verbo, de forma direta, sem o auxílio de preposição. É por isso que isso aqui, ó, exerce a função sintática de objeto direto. Se fôssemos fazer aqui rapidamente, vamos aqui em rápidas palavras, vamos fazer uma análise sintática aqui. Márcio, sujeito, tem 25 anos, é o predicado. Mas dentro dos predicados, a gente vai estudando outros termos menores da oração. Você foca o verbo e vai ver à frente, né, o que tem. Se tem complemento verbal ou se não. Ou se tem adjuntos, ou se tem, né, um complemento nominal, um predicativo do sujeito e assim sucessivamente. Assim por diante. Então, Márcio tem 25 anos. Márcio, sujeito, tem 25 anos, predicado. E dentro do predicado nós temos aqui um objeto direto. Ou seja, a expressão 25 anos exerce nessa oração a função sintática de objeto direto. Já falei um pouco bom, vamos agora andar bem rapidinho aqui para ganhar tempo e assim encerrar nossa aula de hoje. Vamos ver o outro exemplo aqui, com objetos aqui. Eu não sei se é direto ou indireto. Vamos ver. A criança rasgou a revista. A criança é o sujeito, é de quem nós estamos falando. Rasgou a revista é o predicado, é toda a informação acerca do sujeito. Então, veja bem. Mas estamos falando de transitividade verbal, é o nosso foco principal. Vamos focar o verbo. Para você aprender a fazer essa análise sintática, você tem sempre que focar o verbo.
Então veja bem, a criança rasgou. O verbo aqui, né, é a palavra rasgar. Viu? Conjugado no passado também. A criança rasgou a revista. Cabe esta reflexão. Quem rasga, rasga alguma coisa? Sim, gente, a gente rasga, né? Pode rasgar aqui a pele, o braço, ao passar em um arame farpado. A gente pode rasgar uma folha do caderno, uma folha do livro, né? Como, por exemplo, aqui a criança rasgou o quê? A revista. A gente rasga a roupa. Veja bem, a criança rasgou a revista. Quem rasga, rasga alguma coisa. Aqui está o verbo. Então vamos colocar um verbo aqui. Verbo o quê, gente? Esse verbo é transitivo? Será que eu posso pontuar aqui? Esqueci de falar isso para vocês. Jamais a gente pode pontuar aqui o verbo, no final do verbo aqui, no final da frase, no caso aqui no verbo, jamais a gente pode pontuar, não tem condição. Será que se eu falar assim, ó, Márcio tem, e bota um ponto aqui, tem o quê? As pessoas vão falar, ele não falou a frase toda. Márcio tem o quê? Ele não falou a mensagem completa. A mensagem está ali completa. Márcio tem 25 anos, então não tem nenhuma condição de pontuar como a gente pontua nos verbos, né, intransitivos. Então, a criança rasgou a revista. A revista é o complemento verbal do verbo rasgou. Então, veja bem. Vamos ver a transitividade verbal aqui. Verbo, vamos botar um T aqui, transitivo. A revista aqui, gente, tem A que é preposição, vai depender do contexto. Vai depender, né, do local, vamos dizer assim, da posição em que ela, né, a preposição está inserida. Nesse caso aqui, o A aqui não é preposição, é artigo. Né? A criança rasgou o quê? A revista. Esse A aqui é apenas para determinar o substantivo revista, dizendo que revista está no plural e que é uma palavra, né, feminina, né? Uma palavra do gênero feminino. Então, tudo bem, vamos ver aqui. Mais uma vez, a criança rasgou a revista. Verbo transitivo, como isso aqui não é artigo, né? Ou melhor, como esse A aqui é artigo e não preposição, né? A transitividade desse verbo é essa aqui. Verbo transitivo direto, VTD. Significa verbo, né, transitivo direto. E esse aqui é o complemento verbal. É lógico, está na frente de um verbo transitivo, então ele é complemento. E que complemento verbal é esse? Já que temos três: objeto direto, objeto indireto e objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Que complemento verbal é esse aqui? Ele se chama objeto, o quê? Direto. Ó dele, objeto direto. Você pode questionar, Sivaldo, você não deu um exemplo de objeto, então, indireto. Vamos dar um exemplo aqui, onde tem, né? No exemplo, é lógico, onde tem um objeto indireto. Veja bem, seu José gosta de um bom vinho. Seu José gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Gostar é o verbo. Ele gosta de quê? De um bom vinho. Veja bem, olha o de, e de é preposição. Então a expressão de um bom vinho exerce a função sintática nesta oração que formulei aqui só na mente, né, gente? Exerce a função sintática de objeto que indireto. Por quê? Porque, olha bem, eu não sei se o nome foi seu José. Seu José gosta de um bom vinho. Quem gosta, gosta de algo, né? A ação dele transita para o complemento de forma o quê? Indireta, ou seja, só por meio de uma preposição, só com o auxílio de uma preposição. A preposição e a palavrinha de. Seu José gosta de um bom vinho. Então a expressão de um bom vinho exerce na oração a função sintática de objeto indireto, ou seja, é um complemento verbal também, só que de forma indireta. Pois bem, vamos aqui a mais dois exemplos aqui para a gente encerrar. Vamos rapidinho aqui, porque o verbo também pode ser transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos ver aqui dois exemplos que isso vai acontecer. Ó. Carlos ofereceu um jantar aos convidados. Estamos falando de Carlos, é o sujeito. Cadê o verbo? O verbo daqui, ofereceu. Que verbo é esse? Quem oferece, oferece alguma coisa. Ele ofereceu o que aqui, gente? Um jantar. Então, esse verbo, você já percebe que, pelo menos direto, ele já é.
né? Oferecer o quê? Quem oferece, oferece algo. Ele ofereceu um jantar. Então, um jantar é um complemento verbal. De forma direta. Um aqui é artigo, né, gente? Isso não é preposição. Então, veja bem. Um jantar é o que seu José, ou melhor, é o que Carlos aqui ofereceu. Ele ofereceu um jantar. Então, um jantar é o complemento desse verbo de forma direta. Então, aqui está um objeto direto. Um jantar aqui é objeto direto. Ou seja, verbo transitivo, põe o Tzinho, T aqui, viu? Verbo transitivo que direto. Por enquanto é verbo transitivo direto. Mas ainda cabe esse raciocínio. Quem oferece um jantar tem que oferecer um jantar a alguém. Ele ofereceu um jantar a quem aqui? Aos convidados. Então a expressão aos convidados é também um complemento verbal. Só que agora de forma indireta. Aos é preposição, é claro. Então, aos convidados aqui, viu? Exerce a função sintática de objeto indireto. Porque a ação desse verbo transita para aqui, ó, para os convidados aqui, de forma indireta, ou seja, com o auxílio de uma preposição. Está aqui a preposição, aos. Então, a expressão aos convidados exerce nessa oração a função sintática de objeto, o quê? Isso é um óbvio, gente, isso é bem esquisito aqui. Objeto indireto. Está aqui. O verbo oferecer, então, é um verbo com a transitividade dele. Verbo transitivo direto e o quê? Indireto. Está aí, ó. VTDI. Significa verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Pois bem, vamos ver agora o último exemplo. Eles doaram 2.000, né, aos necessitados. Quem doa, doa alguma coisa. O sujeito aqui é eles. Eles fizeram o quê? Doaram 2.000 aos necessitados, que é o predicado. É toda a informação acerca do sujeito. Começa aqui, ó. Doaram 2.000 aos necessitados. Vamos focar o predicado. Doaram 2.000 aos necessitados. Foque o verbo agora. Qual é o verbo? O verbo é aqui. É o verbo doar. Conjugado no passado perfeito, né? Tudo passado perfeito aqui. Então, eles doaram. Ó. Quem doa, doa alguma coisa. Eles doaram o quê? Viu? 2.000. Eles doaram o quê? 2.000. É um complemento deste verbo doar de forma direta. 2 aqui é numeral. Não tem nada a ver com preposição. Então, eles doaram 2.000. A expressão 2.000 exerce a função sintática de objeto direto. Já que esse verbo aqui é um verbo, viu? Transitivo. Vamos colocar aqui um direto. Pelo menos até aqui, direto. Porque a ação dele aqui está de forma direta. Ó. Verbo transitivo direto. Veja bem, eles doaram o quê? 2.000. É o complemento desse verbo de forma direta. Então é um complemento verbal chamado de objeto direto, é claro. Mas quem doa 2.000 tem que doar 2.000 a alguém. A alguma, né, instituição, filantrópica. Ou seja, quem doa tem que doar alguma coisa. E quem doa alguma coisa tem que doar essa alguma coisa, né, a alguém. Então veja bem, eles doaram 2.000. 2.000, objeto direto. É o complemento do verbo doar de forma direta. Não tem preposição, então objeto direto. Este complemento verbal aqui chama objeto direto. Mas eles doaram 2.000 o quê? Aos necessitados. Aos necessitados aqui, gente, é um complemento também desse verbo. Ou seja, o verbo doar exige dois complementos. Um de forma direta, no caso aqui, 2.000, e outro de forma indireta, que no caso aqui é aos necessitados. Então, a expressão aos necessitados, aqui nesta oração, exerce a função sintática de objeto indireto. Ou seja, é um complemento verbal também, só que agora de forma indireta. Quer dizer, a ação do verbo doar transitou para aqui, né, com o auxílio de uma preposição. Qual é a preposição? Aos. Então, coloca aqui, ó, objeto que indireto.
OI aqui, ó, significando objeto indireto. Tá aí, pessoal? Então, o que é mesmo transitividade verbal? Nada mais é do que a relação entre o verbo e os seus complementos. Só que nós temos verbos intransitivos, aqueles que não necessitam de forma obrigatória de um complemento. Às vezes você pode querer embelezar mais a sua oração, dar mais alguns detalhes, você põe alguma palavra à frente dele, mas aqui e dali geralmente são adjuntos adverbiais, né, e podem ser retirados. Ou se você quiser deixar também na oração para ficar mais completa, ficar de forma mais detalhada, aí sim você pode deixar, mas não é obrigatório palavra nenhuma, né, depois de um verbo que intransitivo, porque ele já tem, né, o seu sentido completo e não necessita mais de algo para completar. Não. Agora os transitivos sim, é todo verbo que está na frase e que você, quando chega nele, não pode pontuar porque ele está exigindo algo para completar o seu sentido, que nós vimos aqui. E os complementos destes verbos são chamados de objeto direto, objeto indireto e objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Pois bem, chegamos ao final de nossa aula hoje e espero que eu tenha ajudado você que talvez, né, tenha, né, ou tinha grandes dificuldades a respeito desse conteúdo aqui, transitividade verbal. O povo acha muito difícil. Não é, gente. Isso é muito fácil. É só você buscar, estudar direitinho, prestar atenção, que você não erra isso mais nunca. Ok, pessoal? Como sempre, desejo tudo de bom para você, para a sua família e assim para todos nós. Fiquem com Deus. Tchau.